Valeu, senão que a gente recomeça. Você, sócio, fera da Salve, salve, terráqueos! Começando mais um Questão de Saúde podcast. Esse podcast que é meu, seu, nosso, de todo mundo, porque aqui a gente fala sobre saúde, comportamento e exercício físico. E hoje é exercício físico na veia. Estou com a galera aqui muito especial, amigos de longa data, excelentes profissionais. Vou deixar que cada um se apresente, porque a gente estava discutindo aqui em off que algumas histórias a gente vai ver se pode publicar ou não. Então, vou deixar que cada um fique à vontade para contar a sua parte. A gente tem muita história aí, mas hoje a gente vai realmente falar sobre esportes ao ar livre. E a galera que manda bem, sabe muito bem sobre isso. Eu sou totalmente leigo e assim como você, se você está aí e não entende, a gente vai poder ter essa oportunidade de conhecer essas histórias e conhecer essa questão do esporte ao ar livre, que tanto faz sucesso hoje em dia. Vou deixar que se apresente, vou começar pelo mais novo. Professor Alvinho, fala aí. Boa tarde, galera. Boa tarde, Ricardo. Obrigado pelo convite. Prazer. Tenho acompanhado aí o seu podcast e é um prazer imenso estar aqui ao lado de vocês, que são amigos, são referências, né? E que se fizeram presente na minha vida profissional desde o início até agora. E com certeza vamos dividir e compartilhar muitas histórias boas. Cara, pra mim é muito legal estar aqui, assim, a vida dá muitas voltas, assim, o Ricardo é meu contemporâneo da universidade, a gente praticamente começou a trabalhar junto, os outros foram meus estagiários, assim, para mostrar que a gente está um pouquinho mais velho. E hoje são meus treinadores, foram meus treinadores, são meus treinadores. Muito legal estar aqui, a gente dividir umas conversas boas aí, as que podem ser ditas. E falar também bastante sobre saúde, assim, todo mundo atua bem fortemente aí na área de treinamento, de atividade ao ar livre. E no que a gente puder contribuir aí, será um prazer. E aí, olá, pessoal, boa tarde. Também aqui para mim é uma satisfação enorme estar aqui. Eu acho que desde o primeiro, né, que eu acompanha, que eu vou acompanhando, dando feedback lá. Eu acho muito importante isso para a nossa profissão. Eu acho que é muito importante a gente ter um espaço como esse, como o Álvaro mesmo falou, até fora em off, né? Eu acho que todo mundo aqui tem uma participação muito grande na vida do outro, né? A gente tem várias histórias. Eu fui seu estagiário, eu fui estagiário do Pedro. O Pedro foi o primeiro atleta, eu acho que o primeiro treinador de triatlo do Pedro fui eu, né? Isso para mim é uma honra muito grande, né? Então, vocês foram pessoas que no início da minha carreira ali lá na antiga Corpore, né? Eu me espelhei demais em vocês, você sempre esteve ali para dar aquela orientação, o Pedro na parte da musculação, da avaliação física, e o Álvaro foi meu colega de classe, né, Álvaro? A gente tem umas histórias lá da galera, uma história boa. É Ibeza, né? Vocês eram Ibeza, né? Fez Ibeza. E assim, a gente está aqui para falar um pouco sobre triatlo, sobre esporte de endurance, esporte ao ar livre, corrida, que é uma coisa que é muito difundida hoje no mundo e em Maceió tem crescido demais nos últimos anos, né? É verdade, é verdade. Bom, eu estou muito feliz de estar com vocês aqui, vocês sabem disso. Eu queria que isso acontecesse há mais tempo, mas somos 4 pessoas, cada um com uma vida, então juntar os 4 é meio complicado, né? A não ser que a gente recebesse como Hollywood, que aí a gente faria o Quarteto Fantástico. Né? Ou não, mas seria um quarteto. Enfim. Mas aí sim, eu estou muito feliz com essa oportunidade e o podcast tem me dado isso, né? Eu estive aqui com o Amândio e o Rodrigo Morcegão, que algumas pessoas não conhecem ele por Morcegão, não. Algumas pessoas abandonam o nome, né, rapaz? O apelido com o tempo. Foi meu professor. Pois é, usa um pouco, mas a gente revela aqui, né? Aí assim, eu tenho tido essa sorte, né? Além de trazer pessoas que eu tenho um contato há menos tempo, algumas outras pessoas que foram entrevistadas aqui. E o barato é como o Jonathan disse. Eu tenho tido um feedback muito bacana, assim, da relevância para as pessoas que têm assistido. Porque eu sempre faço uma diferenciação aqui, assim. A gente não se preocupa aqui com o número de seguidores, né, com o número de inscritos. A gente pede que as pessoas se inscrevam, porque a gente sabe que a gente tem coisa relevante e útil. Mas só quem quer. Você assistiu, gostou, poxa, eu acho que devo compartilhar, porque eu acho que tem a ver com alguém que eu gosto. Se não gostou também, não compartilha, não tem problema não. A gente fez isso para quem realmente se interessa. Por isso, a gente fechou o tema. Né, saúde, e aí aqui eu trago diversos médicos de diversas especialidades, né, exercício físico, né, a gente já trouxe o pessoal acadêmico, dos professores, como no caso do Amânio Morcegão, e agora eu estou começando com a galera que está na prática diária do esporte, por exemplo, como vocês. E aí comportamento também, que eu trouxe um psiquiatra, vai vir psicólogo, porque tem tudo a ver com a nossa
as nossas atividades, e a gente vai falar sobre isso hoje aqui, inclusive. Então, eu vou começar perguntando que, para mim, que estou de fora, acho que é a pergunta de todo mundo. A que se deve esse boom desses esportes ao ar livre, mais especificamente essas 3 atividades, natação, corrida e bike, que a gente sempre observa quase que todo fim de semana aqui em Maceió? É a questão geográfica, da gente ser uma cidade bonita, litorânea, mas alguma coisa aconteceu para ter dado esse boom, como já deu boom em academia, como já deu boom no crossfit, como deu boom no beach tênis. O que está acontecendo aí? O que está levando essa prática tão grande aí? Acredito que, no caso do triatlon, a corrida é uma febre mundial. A corrida, falando da corrida, a corrida e é democrática, é para qualquer pessoa pode? Tênis, só que veio mais, profissionalizou mais a parte da corrida, porque as pessoas agora procuram orientação, isso é muito bom. Né? Aquele dado que a gente tinha antes, bem antes ali, acho que na época da faculdade, até 2009, que da metade das pessoas faziam exercício físico sem orientação. Isso melhorou muito, esse número hoje em dia está muito mais perto da normalidade, né? As pessoas estão procurando mais orientação. No caso do triatlo aqui especificamente, foi por causa do Challenge. Teve uma prova de triatlo aqui em 2015 e isso... Essa prova é o Challenge. É o Challenge. Challenge, descreve para a galera que não sabe. Challenge é uma prova de triatlo. É uma prova de triatlo. O Challenge é uma franquia alemã que promove provas de triatlo no mundo. Tá? As mais famosas, Challenge e o Ironman. E em 2015, desde 2014, 2 atletas aqui vinham buscando trazer essa prova para cá e conseguiram. O Álvaro Vasconcelos, junto com o Krerley, que o Álvaro faleceu, inclusive, praticando triatlon. Eu soube dessa. Lá em 2013 foi 2013 ou 14. Foi 2013. O Álvaro vinha fazendo esse contato com o pessoal do Challenge, e o Krerley é um matemático, professor do Colégio Fantástico, da UFAL, professor da UFAL de matemática, e eles vinham buscando trazer essa prova para Maceió, porque viam que a cidade tinha tudo a ver, cara. Você consegue fazer a prova na Enseada de Pajuçara, sair para pedalar no sentido litoral sul, que é mais seguro ali, e correr na orla de Pajuçara. Então, a logística do evento fica muito fácil. Então, essa prova de 2015 foi talvez um marco... um separador, assim. Divisor de águas, principalmente do triatlon. Eu lembro que a gente tinha... Quando eu comecei no triatlon em 2014 para 2015, para fazer inclusive essa prova, a gente tinha mais ou menos 100 atletas de triatlon em Maceió. Hoje tem quase 10 vezes mais. E em 2 anos aumentou 600%, no caso dos 2 primeiros anos. Tinha aumentado muito. Eu tenho também uma teoria que, pós-pandemia, as pessoas sentiram a necessidade, durante a pandemia e pós-pandemia, as pessoas sentiram a necessidade de praticar esportes ao ar livre, sobretudo o ciclismo, que era uma questão que, por conta do distanciamento, se vinculou na mídia, que era uma atividade interessante de se fazer, onde você conseguia manter uma distância das pessoas. Chegando ao ponto da gente ficar no Brasil sem peça e sem bike. Não tinha bike para vender. Isso é curioso porque você falou da bike. Eu acho que a bike, aos meus olhos, é cara pra caramba, né? Então, assim, poxa, e acabar, a galera realmente estava afim de investir em saúde. O material mais caro que tem das 3 é a bike. Hoje o investimento para o iniciante numa bike já não é baixo. Não. Não é, né? Porque eu quero comprar uma bike Até de R$200 hoje em dia. Não. Haja salário mínimo, né? Para comprar uma bike. A bicicleta que se tem hoje, pelo menos para atividade de lazer, para ciclovia, para você passear ou fazer uma atividade, um exercício físico mesmo com a bicicleta, ela é minimamente aí R$1.000. A partir disso aí, para você ter uma bicicleta com uma qualidade que sustente. A gente chamava antigamente bicicleta de supermercado. Você comprava uma bicicleta, só que aquilo é meio descartável. As peças são de plástico quase. Então aquilo ali não dura nada. Então, infelizmente, hoje agora é uma aquisição que vale a pena fazer para quem gosta e para o tipo de atividade que os benefícios que ela propõe são muito bacanas com relação ao preço. Claro, a gente tem colegas que têm bicicletas de R$100.000. Pois é. Isso para mim é um absurdo. Mas tem condição. Mas isso vai atrapalhar, vai ajudar no desenvolvimento em relação à sua, por exemplo?
Ele leva vantagem pelo fato dele ser de 100 mil? Depende do motor, né? Não, mas assim, porque assim, eu tô indo pelo Ayrton Senna, que bicho desse carro que fosse, o bicho botava para arrumar, entendeu? É, mais ou menos. Eu quero uma Lotus soltando na Clara e pouco não vai resolver a vida, né? Não vai ajudar. Se você coloca uma bicicleta muito boa nas mãos de um bom ciclista, ela faz a diferença. Mas eu estou perguntando isso porque o pessoal que não conhece fica sabendo assim, tá bom, eu quero começar, quero investir, vou juntar uma grana que eu já vi que não é barato. Então, infelizmente, ainda não é um esporte para todo mundo. É aqui no Brasil. Aí eu vou participar. Aí eu compro uma bike. Mas eu me sinto um cara disposto, estou com um bom treinador e tal. Eu tenho uma bike de 20 mil e o cara está com a de 100 mil. Eu posso ter um rendimento melhor do que de 100 mil, mesmo com a bike de 20 mil, ou essa diferença ela é muito grande a ponto de fazer assim, não, bicho, então você vai ter que investir numa mais cara. Não, a diferença é mínima. A diferença é pequena. No caso de amador, pequeno. Uma questão até que eu tinha pontuado antes, tem uma questão de vaidade também grande aí. O triatlo é um esporte de muita vaidade. Muita vaidade. Assim. É quase uma Fórmula 1. Entendi. O advento das redes sociais de um tempo para cá, de bastante tempo, mas não é do nosso tempo. A gente ainda não tinha rede social. A gente quando queria dizer as coisas era base da fofoca. Primeira rede A gente social. falava mal mesmo, né? Primeira rede social foi o Orkut. Como dizia o da sua terra, Ariane Suassuna. Ariane Suassuna, né? A gente esperava o pessoal sair e depois falava, para ter educação. Agora mesmo, já manda recado na rede social. Mas o triatlon tem esse viés. Tem uma brincadeira no triatlo que é assim, por que eu posso ser ruim numa modalidade se eu posso ser ruim em 3? É uma brincadeira, mas que as pessoas usam para... É encantador o triatlo. Você nadar, depois você pedalar, parece uma coisa de super-humano. E a gente fala isso a gente falou do challenge, porque é uma prova de longa distância, mas existem provas curtas, onde você não precisa ter uma bike excepcional que vai desempenhar tanto, você não precisa se matar de treinar. Então tem provas curtas que você pode fazer até de mountain bike. Até aquelas sprints, né? Que chamam de sprint. Mini sprint, mini né? Sprint. Eu vou contar uma história mesmo, um negócio desse aí que eu atrevi. Você pode usar, assim, é um esporte inclusive muito legal de se fazer. Só que realmente ao longo do tempo veio essa questão da vaidade, de você postar os treinos, de você ter... Eu vi as fotos de você, cara, foto da porra, velho. Na minha época você era mão na areia. Mas eu tava falando... Ultimamente eu tenho feito prova só para tirar foto. Eu faço triatlo para tirar foto, porque eu fui atleta 30 anos de handebol. Eu não tenho nada de handebol hoje. Eu não tenho foto, eu não tenho medalha. É impressionante como era uma época. Exatamente. Igual quando atletismo. Às vezes é bom. Às vezes é bom. A gente não tem recordado, a gente não tem nada guardado. Às vezes é bom. Pode ser. Em vários casos, Mas o triatlo tem essa questão da vaidade que leva a uma questão, no caso, boa em certos pontos, onde às vezes você se retroalimenta daquela postagem, ou daquele vídeo, ou daquela foto, você se sente bem em ver aquilo e continua treinando, mas tem uma coisa muito maléfica, no meu ponto de vista, que é a questão do resultado, de você querer ter um resultado, de você fazer tudo para ter um resultado, e aí muita gente do triatlo, não só triatlo, como corrida, como só ciclismo, natação, vejo mais em competições de curta distância de piscina mesmo, não de águas abertas, não sei se tem casos, de doping. As pessoas estão se drogando. A gente tem outra brincadeira que é ninguém tá puro. Ou vai fazer Ironman, assim, as pessoas, e você gasta uma fortuna para fazer uma prova de Ironman, uma prova de longa distância, e você ainda se coloca em risco usando diversas substâncias ilícitas para melhorar a sua performance. Cara, isso, na minha cabeça, não fecha a conta, sabe? Assim, é um esporte amador. E você usa como na neura do profissional de querer bater. Mas eu acho que isso bate na competitividade, assim, né? Porque o cara, quando é competitivo, ele é competitivo até jogando tarimba, né? Aquele do preguinho, assim. Porque aí o cara leva isso pra vida, mesmo sendo amador. Tem cara que não aguenta isso, não. Né? Agora, sim, no caso do triatlo, pelo que vocês me falaram, é uma vaidade de cara da porra, porque o cara gasta muito dinheiro, né? Muito dinheiro, então é loucura, esse negócio, puxando até esse link do doping, da rede social, acho que a rede social tem uma coisa boa e tem uma coisa muito ruim. A coisa boa da rede social é a informação. Não é à toa que a gente está aqui reunido e vai através das redes sociais também, né? O ruim da rede social é porque as pessoas começaram a se comparar.
o Pedro Ivo, o treinador, eu vou comparar. E bate muito nessa questão da competitividade. Às vezes o cara é competitivo, mas também é vaidoso. Ao extremo, ao ponto... são duas coisas distintas, não é bom colocar, né? São distintos, mas tem gente que tem as duas coisas. Então, assim, a gente costuma sempre dizer que o atleta de triatlo é o atleta mais chato que tem. Mas veja só, não é o chatão, mas o cara assim, ele vai ganhando experiência e ele vai querendo mais coisas, sabe? Querendo mais coisas. E isso é normal. Você vai ganhando experiência e você vai querendo um desafio maior. Então, muito bom os caras que estão aí para trazer a informação, para mostrar os locais de prova, para mostrar os tipos de treino, mas as pessoas levam isso muito a sério, ao ponto de achar que um troféu vale mais do que qualquer coisa. Um troféu que, assim, ela foi lá para uma prova no Chile, um país fora aí, ganhou um troféu de primeiro lugar, né? Primeiro lugar, isso é representatividade muito bacana, mas às vezes tem gente que faz de tudo que você pensar para poder chegar ali. Assim, é errado você querer chegar em primeiro? Não é errado. Os meios é que a gente vai questionar. São os meios que são questionáveis, entendeu? Na natação é assim, cara? Não, na verdade, o triatlo tem muita particularidade, né? Assim, eu acho que é diferente de qualquer esporte. E na nossa cidade, eu acho que é um pouco cultural também. Pode ficar mais próximo. É um pouco cultural da galera daqui, sabe? De Maceió. Não moro em outro canto e tal, mas pelo que a gente acompanha, a gente sabe no dia a dia que é muito cultural da nossa cidade. Com relação a essa questão do crescimento, se deu muito também, porque eu acho que as pessoas passaram a ter contato com a coisa. Porque, por exemplo, a diferença é tão grande, a gente está falando da mesma cidade, que não é uma cidade tão grande, né? Estamos falando de Maceió, que não é uma cidade tão grande, mas muita gente da parte alta da cidade não sabe o que é triatlon. Ou não sabe muito bem o que é o triatlon, ou não tem noção. Por isso eu pergunto, porque eu sou daqui. São duas realidades diferentes. É impressionante como o Maceió parece duas cidades. Exatamente. Mas é verdade. Mas se você parar para pensar, eu não tem noção. Sou da área da educação física, do esporte e movimento, mas por isso que eu pergunto, eu sou totalmente leigo. Pegando esse gancho dos meninos que começaram falando sobre isso, eu acho que o crescimento se deu por conta disso. Eu acho que se tornou mais próximo. E aí a pessoa comum percebeu que, poxa, eu posso fazer, porque não tem nada de outro mundo. Não tem nada de normal, como o Pedro falou. Se você entra no esporte buscando a prática realmente, o lazer, né, aquela questão da satisfação pessoal, não tem nada de outro mundo. Se você caminha para um outro lado, uma coisa maior, né, visando uma coisa maior, quero resultado para tal, aí tudo bem, aí envolve um investimento maior, envolve uma dedicação de tempo muito maior, mas eu acho que o crescimento do esporte, que isso é uma coisa positiva, se deu por conta dessa aproximação. As pessoas começaram a ter proximidade, pô, peraí, mas é isso? Isso se dá por conta dessas provas que vieram, por conta da rede social nesse ponto é muito positivo, porque aproxima e fala, poxa, peraí. Então hoje todo mundo sabe o que é uma assessoria esportiva, todo mundo sabe o que é uma planilha de treinamento. Então você vê assim, não, peraí, é possível. Porque é possível. Nós temos exemplos de nossos colegas, amigos, pessoas comuns, às vezes sobrepeso, às vezes com algum tipo de doença, que estão lá e estão fazendo esporte. Então tem esse lado positivo, esse crescimento foi bom por conta disso. Porém, acho que como tudo na vida, como todo esporte, tem esse outro lado que a galera se perde um pouco, entendeu? E aí é onde entra essa questão da vaidade e tal. Mas, de um modo geral, acho que o crescimento se deu por conta disso. Acho que a galera viu que é uma realidade que não é tão longe, não é nada de anormal. Então, aí envolve você ir para uma corrida, para um pedal. Às vezes é o cara que só corre e fala, peraí, posso pedalar, mas também posso nadar. Eu vou nesse contraponto que você fez, né, que a gente falou da vaidade, mas você falou também de pessoas que foram beneficiadas. Sim, com várias pessoas. Né? E aí, assim, a gente entra, né, nessa questão dos males que a nossa mente tem sido acometida. Antes da pandemia, a depressão era considerada já o mal do século, e após a pandemia tomou conta disso. 2 anos depois, a gente sabe que realmente é. Né? O Brasil hoje é o país mais ansioso do mundo, para você ter uma ideia. A ansiedade é uma doença que é um pezinho para a depressão. Eu já falei sobre isso aqui, a gente trouxe uma pessoa para falar aqui com a gente sobre isso. E assim, então eu creio que deve ter benefícios nesse sentido. Poxa, fez bem para a cabeça dessa pessoa. No lugar dela, a competitividade fez bem. Não foi uma coisa nociva aos outros, mas foi muito boa para ela. Ela saiu de um buraco, né, e começou a se sentir capaz. Porque eu sei que é difícil. Eu vou dar só um exemplo para vocês falarem. Eu fiz, uma vez, eu tinha uma academia, e aí eu fiz uma prova de mini sprint para aprender como era que eu queria fazer uma coisa. Meu amigo, eu desci, cheguei ali onde vocês correm ali na praia, na rua fechada. Olha, tem um monte de bicicleta amarela, pequenininha. Eu digo, oxi, e vai ter
os pivetes pequenos vão competir. Aí o cara disse, você está nessa categoria. Eu disse, começo da história. Eu peguei a touca um dia antes. Me deram assim, eu fui só para fazer mesmo. Aí eu achei que... Aí você vai começar nadando. Eu, tá certo. Aí eu nadei, peguei uma bicicleta emprestada do nosso amigo Antônio. Uma bicicleta de mountain bike. Bicho, aí já vai começar nadando. Aí lá vai eu, olha. Vou nadar, esse moleque, aquelas tapas assim, e eu... Achando que era o Partiu, assim, aí eu disse, eu vou nadar. Mas eu vou deixar eles na frente, eu sou maior, uma braçada, meu amigo. Eu dei umas 8 braçadas, tem um cara que fica com um caiaque do lado, já olhou para mim e fez, tá vendo alguma coisa? A honra veio, se eu não vou desistir. Aí eu disse, apenas de paciência. Mas fique do meu lado. Só por precaução. Precaução. Aí tinha uma boia, porque eu não sei as distâncias, vocês podem me dizer. Aí circulei a primeira boia. Quando eu cheguei na primeira boia, saiu outra bateria. Quando eu terminei, que cheguei lá, todo mundo já tinha passado, inclusive eu saí de bateria. Eu fui o último. Aí quando eu vou, vai para bike. Aí os caras tudo botam, já sobe para pisar, já tem um pedaço, tá tudo pronto, né, para botar o pé. Eu não tinha nada disso. Aí o cara, bora, meu amigo, aqui que eu descanso nessa transição. Aí comecei a pedalar. E aí, só que tinha um lance de idade. Aí eu digo, poxa, então vou tentar. Eu gravei uns 2 caras que estão mais ou menos na mesma idade. Aí o cara foi, eu comecei a pedalar e botei a marcha pesada, que era o jeito de tirar, e comecei, sofri. Aí eu acho que passei um deles, eu acho. Aí depois chegou na corrida, mais uma vez o cara, bora, meu amigo, as transições. Esse é o meu momento, são os prêmios. É praticamente a hora da minha yoga. Aí depois eu parti, fui correr. Aí eu nunca fiz isso. Aí enquanto nosso amigo Zé Luiz, aí ele estreou logo, hein? Só tem que ter alguma coisa aqui para você estar aqui. Você não vê, não é possível. Aí o Zé Luiz é do mesmo jeito até hoje. Aí eu passei correndo. Você. Terminei a corrida. Aí terminei. Depois terminei, foi massa. Sofri que só apego, mas terminei, né? Onde eu melhorei, foi melhor. Na corrida, porque era algo que eu fazia eventualmente, então era mais simples, né? Mas, cara, eu sofri para nadar. E os moleques falando dos meninos, né? Passava voando por mim, o menino do Consolador. Da minha amiga Ana. Passava voando na água, mas era. E aí, assim, eu percebi a dificuldade que era. E eu vim realmente para entender, como professor, que eu queria montar alguma coisa assim para a galera lá em cima. Cara, é muito difícil. Agora, o benefício é onde eu quero chegar. Para a cabeça de você ter terminado e arretado. E o melhor. No final, foram entregar a premiação. Eu fiquei em terceiro. Olha só. Eu ganhei medalha, eu acho que só tinha 3. Então. Mas tá valendo. Acontece. Não, aí eu... muito, né? Acontece. Eu ainda fiquei em terceiro. Agora, sim, houve algum problema, não recebi a medalha, eles perderam para lá. Mas, enfim, eu fiquei com isso. Caramba, eu fiquei em terceiro. Eu acho que teve 4, porque eu lembro de ter passado 1. Olha aí, tá vendo? Foi o Que último. ano foi isso? Tu lembra? Rapaz, não lembro não. Mas tem tempo, acho que foi 2012, 2013. Rapaz, eu acho que eu tava nessa prova. Pronto, mas você viu minha vergonha. Aí, enfim, mas assim, o legal é que é o seguinte, eu da Foi área 2013 eu tava. sentia Eu comecei dificuldades, exatamente assim. mas eu sentia dificuldades. Todo e mundo, a né, gente na conseguiu verdade. passar, quando terminou, bacana. Só que assim, eu já vi que não dá para mim não. Não naquele momento. E aí eu entendi, assim, sentindo na veia a especificidade de alguma coisa. Eu sofri muito mais na natação, a bike já é uma coisa que a gente faz. Já fui, né, melhorzinho, e correr, Geralmente é o que mais castiga né, as pessoas. foi tranquilo. É então, muito mais assim, fácil nadar, respirar baseado fora nessa d'água, minha né? história aí, nessa minha história, nesse meu sofrimento, essa sensação que eu tive, que a gente normalmente tem ao final da atividade, ter concluído tal assim, mas trazendo para as pessoas que vocês conheceram, que chegaram em busca de melhorar a sua qualidade de vida. Vocês têm muitos exemplos disso, de Eu pessoas posso que falar melhoraram. de mim. 2009 foi quando eu tive o convite de um amigo nosso, Eduardo Paulista, que também é personal. Sim, sei aqui, Eduardo. De fazer Vexame. teatro. Vexame. Saiu, estava apelido sem Começou a querer. surgir os nomes, ó. Velho, é o seguinte, foi a primeira vez que eu tive depressão na minha vida, foi em 2009. Eu comecei a tomar remédio e eu não tenho vergonha de falar isso não, porque para muita gente eu já falei, eu bebia de quarta a domingo. E é uma coisa... Pensava você beber de 4 porque eu não conheci bebendo. É, Nem exatamente. chamava a gente. Eu posso... Não, sério, velho. Eu bebia de quarta a domingo e, assim, muita gente não sabia, porque eu sempre fui... Quem me conhece sabe que eu falo com os meus amigos, eu converso. Com as pessoas que eu não conheço, eu mal converso sobre muitas coisas. Então, assim, eu tinha uma bike já, eu gostava de ciclismo, sempre gostei. Vocês me conheceram dando aula de bike, né? Eu passei 10 anos da minha vida. faculdade de bike. Eu ia para a faculdade de bike, isso aí é uma coisa que eu quero contar depois também, se der tempo. Então, assim, eu comecei a tomar um remédio, eu lembro ainda do remédio, bupropiona, eu comecei a tomar. Foi a primeira vez também na minha vida que eu tinha ido para um psiquiatra. E eu comecei a ver que era muito sério.
a minha virada de chave, assim, para ir para o esporte, para ir para o triatlo, eu fui atleta de atletismo um tempo. Eu lembro. No futebol também, eu fui atleta de futebol, mas era ruim pra caramba, só fazia correr. Então eu fui correr, né? Eu era bom correndo, não era bom com a bola, era bom correndo. Era o berril, eu corria, eu jogava. Exatamente. Então, quando eu vim para Maceió, eu vim para trabalhar com atletismo. Depois eu entrei na academia e tal, e voltei para a faculdade, que eu tinha parado. Em 2009 eu tive a minha primeira depressão, assim, e vem do nada. Do nada. Eu estava recém-separado e do nada ela vem assim, se instala e você, quando vê, você está triste, você não sabe por que você está triste. E você começa a ficar triste porque você está triste. Entendeu? E o pior de tudo, de quem tem depressão, é o preconceito das pessoas. As pessoas acham que isso é falta de Deus, não é falta de Deus. Ou frescura, né? É frescura, não é frescura. Outra coisa, sabe por que a depressão pega mais os homens? Porque a gente tem difundido na nossa cultura que o homem não pode chorar, cara. Não pode falar. Que o homem não pode demonstrar sentimento porque é fraqueza. De jeito nenhum, a gente precisa. Quem mais demonstra sentimento e quem chora é o homem que mais cuida dos outros. É o que mais cuida da sua família. Então, voltando até para a parte do triatlo, quando eu comecei a fazer triatlo, eu comecei a treinar em 2010. Em 2010. Eu só vim competir mesmo no triatlo. Eu dei uma parada e tal. Em 2009, 2010 eu passei 2011 só pedalando. Em 2012 eu voltei com planilha, um treinador de fora. Eu só vim competir em 2014. Mas vou dizer, como o Pedro falou, o triatlo é uma coisa apaixonante. Não dava tempo de eu pensar, porque eu tinha que nadar, eu não sabia nadar direito. Eu vim aprender a nadar com 30 anos. Né? Eu tenho 12 anos que eu aprendi a nadar, eu tenho 42. Então, para mim, assim, eu costumo dizer isso a todo mundo, isso é verdade. O esporte sempre me deu tudo. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, foi Deus, primeiramente, e o esporte que me deu. Eu sempre vivi o esporte a minha vida toda. E o triatlo devolveu a minha vontade de viver. Você atribui isso ao triatlo ser uma coisa menos enclausurada, como é numa sala de musculação, por exemplo? Você está fora, você está aqui, então, o visual que você tem, a adrenalina das pessoas batendo palma para você, não sabe nem quem você é. Eu acredito que é assim, vai, aquela coisa toda assim, e você vai se sentindo notado, porque você vai descrever melhor que eu, mas eu estudo muito comportamento, eu gosto de comportamento, e aí eu vejo que as pessoas, uma das características da depressão é você se isolar, ou você não está isolado, mas se sentir isolado, porque acha que ninguém lhe nota, porque você está naquela coisa de se sentir lá embaixo. E as pessoas começam a perceber você e tal. E eu acho que no triatlo acontece, porque é muito comum, eu via vídeo de vocês, correndo e alguém, sempre alguém dizendo não sei o quê, ou seja, não dá para estar só no triatlo, né, cara? Não dá. O treinamento do triatlo você deve estar só assim, no foco, poxa, faltam tantos quilômetros, é uma questão de concentração, de foco. Mas você percebe que ao lado tem sempre alguma coisa que deve te alertar. No meu caso foi o desafio mesmo. Eu dizer, não, eu preciso me desafiar. Eu sou um cara que eu preciso sempre me desafiar, alguma coisa para me desafiar, senão alguma coisa, sabe, para andar tem que desafiar. Eu acho que tem isso, assim, a combinação dessas coisas, o desafio, a energia das provas é um negócio sensacional surreal também. Mas o triatlo a gente tem mania de dizer que é o esporte individual mais coletivo que tem. Porque você quase sempre treina em grupo. As assessorias esportivas aumentaram muito desse período para cá, desse pontapé aí de 2015 para cá. E aí o negócio foi crescendo. As planilhas de treinamento, as plataformas de treinamento foram melhorando também, ficou o acesso mais fácil. E por mais que se tenha um planejamento individualizado, deveria ser, né, individualizado para cada atleta, as planilhas não iam não. As planilhas são feitas de um modo. Para com isso, as planilhas são feitas de um modo geral, até para facilitar. Mas assim, eu acho bacana isso. Cada um faz dentro. Cada um tem suas consultoria, né? Consultoria, os caras dizem assim, consultoria online, eu tenho mais de 1000 alunos. Eu disse, pô, tu tem tempo demais. Fazer 1000 treinos. Exato, mas dá para explicar assim. Cada atleta tem sua zona de treinamento. Exatamente. Faz seus testes, deveria ser assim. Faz seus testes e tem suas zonas de treinamento que são prescritas ali. Você vai trabalhar na sua zona 1, como o coach aqui gosta de falar, A1, A2, A3. Até hoje AA, e mata o coitado dos alunos. Mas no treinamento de corrida e de ciclismo, que é o que a gente faz mais outdoor, porque na piscina a gente treina muito, nada no mar, nas provas, mas 80%, 90% do treinamento é feito na piscina. Então, mas eu acho que isso aí é uma realidade mundial, né? Sim. Né? Por causa das condições. Exato, de né? modo geral,
E maré a parte e de tal. fundamento também. E a parte técnica mesmo. é mais fácil treinar na piscina. E aí, então, a gente tem treinos coletivos, onde cada um treina especificamente. No ciclismo, tem uma peculiaridade que é a questão de segurança. Então, muitos blocos de muitos pelotões hoje saem com um carro de batedor protegendo para poder treinar com um pouco mais de segurança. E aí, essas zonas de treinamento não conseguem ser atingidas porque você está no vácuo, então você não consegue fazer. Normalmente os mais fortes estão na frente e quem está no vácuo está fazendo menos força. Mas se torna muito legal você fazer um longo de final de semana, pedalar 3, 4 horas e você vai junto com o grupo, faz uma parada, reidrata, volta, não sei o que, no final do dia você está morto, mas é arretado. Parece masoquismo, mas é a questão dos neurotransmissores, né? Que aí começam a agir em você. Exatamente. Você, sensação de prazer. Pô, assim, geralmente é o que o cara da sinuca sente lá quando tá com os amigos, pô, é a mesma coisa que a gente sente. Então, esse custo calórico, o triatlon tem essa vantagem de você fazer treinamentos diferentes quase todos os dias. Então, você faz, basicamente, hoje, pedala terças, quintas e sábados ou domingos, corre segunda, quarta, sextas ou domingo, e nada aí 3, 4 vezes na semana durante esses dias. O custo calórico disso é enorme. Isso eu estou falando principalmente para quem faz atividade de média ou longa distância, atividade de meio Iron, de Iron, tem muita gente fazendo isso hoje em dia. Mesmo as provas de olímpico, você já treina com um volume muito mais alto do que o da prova, que é uma prova que dura ali 2 horas e meia, 2 horas e pouco para os caras que ganham, 2 horas e meia para a média, 3 horas para o pessoal mais para o final da prova. Então, é um custo calórico alto. Então, quando você pensa que hoje, grande parte da população, e eu trabalho em academias, tá? Eu sou pseudo-atleta de triatlo, mas trabalho em academias. O que é que você vê, você que já trabalhou, Ricardo, em academia, qual é a maior queixa das pessoas em academia? Emagrecimento. As pessoas querem emagrecer. Um custo calórico numa atividade dessa, claro, aí se alia quem se beneficiou com esse boom do triatlo, que você viu o papel muito menor do que vê hoje. Fisioterapeuta esportivo, nutricionista esportivo. Esses dois particularmente, vocês têm aí médicos... Tem. De medicina anti-age, como é que chama hoje? Performance. Que aumenta tudo que for feito para aumentar a performance, para melhorar suas capacidades, sua recuperação, fazem com que o mercado cresça, o mercado todo, e aí vem junto parte de material esportivo. Nossa, tudo isso cresceu nesse período. E assim, é muito benéfico. A pessoa que vê aquilo, ela entra no mundo. Pô, eu vou parear com CrossFit. É bem parecido, assim. Você treina junto, vocês se comparam e você tem marca para competir junto. Então, vira uma cadeia onde você vira uma tribo. E só fala nisso. A tribo do triatlon. Então, vem aquela questão. Só fala nisso, né? Eu comparo com CrossFit. Porque você faz assim... como é que você sabe que uma pessoa faz CrossFit? Ela vai te dizer. Ela vai lhe dizer. É igual ao triatleta, velho. Você não precisa perguntar. Ele lhe diz. Às vezes não diz, mas tá com a camisa da Iron Man no shopping. Não, mas é porque eu fiz tal prova, meu RP é tal e não sei quem. Então o cara vira monotemático. O Álvaro pode falar mais porque o Álvaro ele treina muitos atletas de triatlo. E aí faz, essa galera do triatlo. E treina os atletas de natação e atletas de águas abertas, né? Fala aí, Álvaro, qual a diferença da galera? Muito relógio, né, Álvaro? Essa parada aí. Não, assim, é como eu tô falando. O esporte em si, esse boom foi benéfico para todo mundo. Pedro foi feliz demais disso aí. Todo mundo saiu ganhando, né? Profissionais, seja da educação física, da fisioterapia, da medicina, enfim, todo mundo saiu ganhando. E, consequentemente, os clientes, os pacientes, os alunos, exatamente. todos eles. E aí você tem essa questão que eu falei, que passou a ser uma realidade que muitos achavam que não podia fazer. Então, aí a gente volta de novo para o começo da história, que é a questão da cabeça. Então, assim, para muita gente, ainda graças a Deus, a maior parte, o cara está ali para dizer, poxa, quando eu quero completar tal prova. Então, assim, ele vai se dedicar, entendendo que a primeira coisa que ele quer fazer é completar a prova. Então, isso, cada um vai ter sua história, como o João acabou de explanar aqui para a gente conhece ele há tantos anos e nem sabia disso. Então, assim, todo mundo tem sua história, né? Como fala, todo mundo tem seu
sua carga ali. Então, para essa galera, foi muito benéfico, como qualquer atividade física como qualquer esporte é. Então, mas esse boom foi importante porque, como eu falei, aproximou a galera para uma realidade que você fala assim, poxa, eu posso fazer. Porque você via na televisão, como o Pedro falou, mas acho que só os supers podem fazer. Não, eu posso fazer. Até porque eu tenho a possibilidade de fazer uma distância menor, uma média ou uma maior. Então, assim, isso a nível de cabeça, e no momento social que a gente vive, pós-pandêmico, que depois da pandemia as pessoas vão estar com mais empatia, conversa. Isso eu também dizia. Isso é balela. Eu dizia. Hoje está provando. Esse papo aí do que a vamos pandemia sair melhor nos da mudaria pandemia. É uma grande mentira. A gente saiu muito pior. Poxa, meu irmão. Você achar que você sair é vender sonho. O Brasil, em particular, é uma grande referência do quão a gente não aprendeu assim, após a pandemia. Pelo contrário, você, infelizmente, aí entra, voltando também, está tudo interligado à história da rede social, você entra numa vibe de julgamento. Essa semana o Fabrício, nosso companheiro, Fabrício Caribé, colega de profissão, isso não. Fez uma postagem muito boa. Ele está entre os impublicáveis. Depois chama ele aqui para ele conversar comigo. Vê se ele tem coragem. Pois é, aquele que a gente falou, você Caribé, vem aqui. Então, assim, ele fez uma postagem sobre isso. Alguém falou assim, você fez uma cirurgia bariátrica, é muito fácil. Pô, mas por que é muito fácil? Você está na pele da pessoa para saber. Você sabe por que a pessoa procurou? Então, volta para a área da gente lá. Então, acho que é isso aí. Assim, tem muita gente que se beneficiou física, mas principalmente psicologicamente. Isso é inegável que existe. Tem esse outro lado, obscuro. Mas como toda atividade tem, como qualquer lugar vai ter, entendeu? Mas eu acho que o grande boom foi esse. Foi fazer com que as pessoas entendessem que é uma realidade alcançável, atingível, independente de você ser. Eu acho que essa coisa, assim, eu vou terminar, eu digo porque eu senti naquela prova que eu falei, né? Aquela prova que eu... Puxa, aquela prova realmente... Mas eu quero dizer uma coisa. A gente que treina, a gente que treina mesmo, quantas vezes a gente fez mesmo essa prova? Vou só terminar. Eu já vi vocês escrevendo isso. Eu já vi vocês escrevendo isso. Rapaz, não saiu como eu queria. Rapidão. Na verdade, a prova de longa distância, você vira um gerenciador de problemas. Porque é difícil tudo dar certo. Sempre vai ter alguma coisa ali que você tem que estar ali. Porque vocês têm um planejamento, eu imagino, mas aí vai ter que ir ajustando com as circunstâncias. Eu sempre fui dessa. Você tem que treinar muito para tentar que no dia fazer com que aquilo... Só me parece, uma coisa interessante disso aí é que entra um fator que você não controla, meu irmão, que é o ambiente. Você pode treinar quando for. Tu tem a previsão lá que não vai ter vento. Aí o mar tá... Você treina 80% a 90% do tempo na piscina. Não vai chover, o vento na bike tá derrubando você quase. Então assim, você tem tudo isso, entendeu? Tendo que entrar, a gente entrou no mar em Aracaju, cara, uma vez. Você não estava nessa prova? Tava não, mas eu sei de todas as histórias. Teve um colega da gente que foi salvo pelo Felipe Lira, que é bombeiro, e estava em Aracaju para um outro evento que não era da prova. Salvou um colega nosso. Que é treinador, cara. Que é treinador, triatleta. Fez Ironman. Já era Ironman e teve uma crise de pânico dentro da água porque não dava. Você tinha que... parecia que você estava entrando em uma IMEA, furando onda. Um negócio absurdo, bicho. Eu já fiz isso no Rio. Minha esposa faz triatlo comigo e ela, coitada, ficava gritando lá de trás. Eu não sabia se voltava para buscar ela, se fazia a primeira boia. Mas... tem essa variável do tempo, do clima, mas essa sensação que você teve ali, mínima do esporte, tal, não sei o quê. Não, quase da experiência. E da vergonha, sabe? É legal você fazer uma outra para você confirmar aquilo ali ou tentar melhorar tal. A sensação de cruzar o pórtico, seja ele em qualquer modalidade, só corrida, ciclismo, triatlo. O triatlo tem essa questão de você conseguir vencer tudo ali. Parece que você está... realmente numa batalha... Eu vou perguntar para vocês agora, então, uma coisa que eu acho que vocês vencem, eu não sei como, pelo menos vocês dois que são os atletas. Como é que vocês arrumam um tempo aqui? A gente até não tem assim, porque para conciliar treino, trabalho e família, porque vocês têm uns treinos longos de madrugada, que tem toda uma logística muito louca. Eu não conseguia... Eu não sei como é feita a logística, mas eu ficava tentando desenhar na minha cabeça. Seja lá qual for a forma que eles acharam, eu não consigo, não. Porque não demanda muito tempo, não. A gente trabalha em academia, né? Hora do almoço, a gente encurta a hora do almoço. Mas é porque a gente trabalha em academia. O cara, às 5 da manhã, está dando aula. Às vezes tem uma carga horária de 10, chega a 16 horas vezes por dia, 14 horas pelo menos. No mínimo 12 horas trabalhando. Como é que você consegue treinar? Porque as provas demandam um treinamento longo. Eu mesmo vejo o Pedro correndo 11 horas da manhã. É porque por isso que muita gente desiste. Porque... a puta do negócio de maluco da porra. Ou separa. Assim, Ou o casamento se acaba. Assim, então, tem isso também. Eu tenho, como eu falei, eu tenho a vantagem... Na moral, eu tenho essa dúvida. É sério. A minha esposa treinar. A minha já acabou reclama. muito relacionamento. É sério. E
é muito difícil, muito mesmo, porque assim, eu estou falando de triatlo de longa distância, que é o que eu faço. Hoje é quase Define para as pessoas o que é triatlo de longa distância. Bom, existem 3 provas de short, que a gente chama de curtos, né? Um mini sprint, que é para iniciante, que a gente tem são as distâncias oficiais. O mini sprint eu nem sei se é oficial. Mini sprint não é não. O mini sprint é uma coisa de apresentação, não sei se foi esse que você foi esse que eu fui. De estreia. Essa daí. Existe o sprint, que é um short triathlon, que é uma atividade, uma prova curta, você nada 750 metros, às vezes 800 metros, pedala 20 quilômetros e corre 5 quilômetros. Coração na boca, o tempo todo. É o tempo inteiro em altíssima intensidade. A segunda prova, que é o olímpico, que é a que acontece nas Olimpíadas, que é o triatlo olímpico, ele é o dobro dessa distância. Então você nada 1.500 metros, pedala 40 quilômetros e corre mais 10 quilômetros. E a sua é a outra? Tem a distância... Eu transito entre provas de olímpico, que é assim, a logística é mais fácil, que a gente tem um calendário com 3, 4 provas no ano que você consegue fazer, e você coloca ali no calendário mais 1, 2 provas de longa distância. E aí administrar esse tempo todo para treinar para a família? Aí as provas de longa distância você tem o dobro do olímpico. Certo. Não na natação, eles dão 1.900 metros de 1.900, natação. que é o half. É o half distance. Ou 3.800, que aí é coisa de maluco. Você treinar para um full é diferente de você treinar para um meio, porque você quase não tem final de semana. Então, o que é que eu faço? Eu tive que, na verdade, assim, vou tentar resgatar uma questão. Triatlon, é difícil você ter um triatlon para pessoas economicamente ativas ou muito jovens que tenham que produzir uma carga de trabalho alta. Ou seja, eu não deveria estar fazendo. Nós. Mas você sempre foi maluco. Você sempre teve... Para aí, você jogava futebol dizendo, tá bom de parar não, ali eu vou e lascava o joelho. Tu tá vendo? A gente não foi falta de aviso, não. Mas normalmente hoje é feito por empresários, médicos, pessoas com bom poder aquisitivo e que têm uma flexibilidade grande de horário. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha facilmente, eu posso chegar no trabalho às 8, 9 da manhã, todos os dias, a pessoa consegue treinar das 5 às 7 todos os dias para uma prova e treina no final de semana. Os finais de semana são os treinos mais longos. Na maioria dos casos, pessoas podem fazer isso. Você treinar de 5 às 7 da manhã. Treinar de 5 horas da manhã para algumas pessoas é uma coisa de maluco, mas a nossa cidade clareia muito cedo e para treinar ciclismo é mais seguro treinar mais cedo, onde o fluxo de carros é menor e a gente consegue treinar. Então, a logística funciona assim. De 5 às 7 da manhã, que teoricamente seria, por exemplo, eu estou trabalhando segundas, quartas e sextas de 5 a meio-dia. Então, eu treino na hora que dá. Um aluno falta, eu vou correr, mas terças e quintas eu deixei de atender alunos, perco dinheiro, para poder treinar 2 dias na semana. Pois é. Mas aí eu organizei minha vida para isso. E nos finais de semana, aí a gente treina os treinos mais longos. Então, é assim que eu administro meu horário. Por exemplo, não estava sem horário para natação. Infelizmente, eu trabalhava na academia, que a parte de natação fechou, e eu trabalhava lá na Aquative, e a gente tinha essa flexibilidade. 11 horas da manhã, a gente sempre nadava no final da manhã, eu e o Jonathan, numa brecha que a academia liberava para a gente treinar fora do horário ali. Hoje, sem academia, não tem mais. A gente tem poucas piscinas hoje em Maceió, né, Álvaro? Infelizmente, né, bicho? E aí hoje eu treino com o Álvaro, mas a logística para mim é complicada. Eu tenho que fazer muito corrido o horário. Se eu pegar um dia de trânsito, lascou. A gente vai falar daqui a pouco. Vamos lá, já. Daqui a pouco a gente vai. Mas é muito complicado, muito complicado. Quem não tem esposa que faça ou quem não conseguiu se organizar, isso é muito fácil de deixar. É por isso que a gente fala sempre para um aluno quando chega, não, eu quero fazer uma prova assim, eu quero fazer um Ironman 70.3, que é o half, né? Beleza, igual. Primeira coisa que você vai fazer, você é casado? Sou. Vai falar com sua família, vai falar com sua mulher. Por quê? Por quê? Porque tem coisa que você não vai conseguir ir, cara. Eu imagino. Sinceramente, eu sempre fiquei quebrando minha cabeça. Isso sem falar nos custos, velho. O cara nunca diz à sua mulher o quanto custou a bike. A minha mulher sabe o preço da minha bike. Há vários memes sobre isso na internet. Tem vários. Mas em casa eu tive que falar, pô. Não tem como. Na minha não tem como, velho. Porque quem paga é ela. Não sou assim, quem compra as coisas é ela. Não tem. Mas ela ficou assustada quando ficou sabendo o preço do meu pedal, do Vector.
Meu Deus, você pagou isso tudo num pedal. Voltando à história, eu queria que você dissesse, então, aqui, três itens para as pessoas que não conhecem, assim, um para bike necessário. Não sei se para natação tem esse custo. Tudo barato pra gente. Para bike, então, ou para corrida deve ter, que os tênis não são baratos. Para o pessoal ter ideia de que é o custo, assim, um cara que está fazendo meia boca. Bom, eu trabalho, são 2 pessoas na minha casa fazendo triatlo. Então, tudo meu é dobrado. Não é só dobrado. Aí, tudo meu eu vou no mais simples. E aí, faço realmente por prazer. Não quero resultados. Sabe o que é? Você vai encontrar a diferença extremo. É muito assim, varia muito. Você vai ter coisas aqui do zero, mas vai ter coisa do... É porque eu estou achando que o zero é muito para mim. O zero de vocês é... 3 coisas. Por exemplo, uma coisa fundamental que as pessoas usam como treinador, ele vai dizer, eu não uso, nunca usei. Chama medidor de potência. O pedal dele tem um medidor de potência, que ele falou, o Vector. Eu nunca usei, eu sempre usei a percepção de esforço. Fiz meus treinos com cinta cardíaca, monitorava a frequência cardíaca. Depois de um tempo fui deixando, já que estava tudo tranquilo, e vou na minha percepção de esforço. Porque o meu objetivo é completar, é mais ou menos. Eu quero sempre melhorar, melhor, claro, mas eu não tenho uma... Pouco competitivo, rapaz. Não, competitivo eu sou dentro das minhas limitações. Então, assim, se você quiser um item de cada coisa, você precisa de um óculos, os caras usam... Eu tenho um óculos de 30 conto, pô. Ou os caras usam óculos de 200, 600 reais. Sim. Não entra água, brother. Acabou, eu entro nada e pronto. Não faz diferença pra mim. E tem muito essa questão do rosto, meu nariz é troncho. Então, às vezes eu pego um óculos cara... Aí a adaptação é necessária. Você pode comprar um modelo que o Fraudênio usa, pô. Você tira uma foto e manda fazer. Cara, o porra do óculos fica entrando água. Ainda bem que são roxetores no trouxa, então, né? 35 conto, pau. Tem 2 anos que eu ninguém fala dos óculos que a gente usava quando tinha natação na UFAL. Aí, assim, a bike, querendo ou não, a bike de triatlon, ela tem uma especificidade. Existem, o João pode falar melhor do que eu, aí tem uma bike road ou uma bike de ciclismo. A bike de triatlon, ela TT, Time Trail, é uma bike que ela tem uma posição específica, tem material, tudo isso faz alguma diferença naquilo ali que a gente vinha falando. Mas não faz a diferença... a bicicleta do João é muito melhor que a minha, mas eu tenho uma... Mas ele me passa na vida. Mas eu tenho uma bicicleta que eu posso ser melhor do que pessoas que têm uma bicicleta mais cara que a minha. Claro, como tem caras que têm uma bicicleta muito pior que a minha, que passam por mim voando. Eu tenho uma curiosidade muito grande no seguinte... Todo mundo aqui trabalha na sala de musculação. E sabe que professor de musculação, uma boa parte, também tem a sua vaidade. Sim. Não é pouca não, e as redes sociais também dizem, né? E a onda é o seguinte, muitas vezes a pessoa chega assim, eu quero treinar, o cara nunca diz não, ele sempre diz sim. Você pode me preparar para isso? Sim, sim. Nunca diz não. Ele é capaz de treinar você para qualquer coisa que você precisar. Aí, assim, gestante, eu dou aula para gestante. Idoso, não, eu dou aula para idoso. Criança, eu dou aula para criança, tal. E se o cara chega na musculação dizendo assim, não é? Eu faço triatlon e tal, eu queria um treinador para me ajudar aqui. Na moral, o cara é capaz de dar... Eu estou no salão, não no salão, eu sou como personal. Eu não tenho coragem de dizer que eu estarei mentindo. Eu não faço a menor ideia de como seria preparar uma pessoa que vai para o triatlon. Eu teria ideia, assim, de que os movimentos que você usa eu poderia analisar, fazer uma coisa ou outra. Exato. E eu passei por isso recentemente, porque eu sou treinador de um atleta, né, que é campeã sul-americana, né, de ginástica rítmica, e eu aprendi porque ela me procurou, porque a mãe dela confiava no meu trabalho anterior, ao que ela via. Aí ela me disse. E foi entrando na pandemia. E como ela estava em casa, eu tive tempo suficiente para treinar e pegar o que era necessário. Mas aí o que foi que eu fiz? Eu fui atrás dos bons, me aliei às pessoas da seleção brasileira, da confederação, os treinadores anteriores deram tudo, e eles me deram todo o suporte. E aí eu fiz, mas eu tive tempo, eu estava durante a pandemia. Quando passou a pandemia, a gente voltou, começou os treinos, e aí foi dando resultado. Ela ganhou muita coisa, e graças a Deus está indo bem. Mas assim, foi um desafio, porque não foi fácil. E até hoje eu troco figurinha direto com o fisioterapeuta, com o treinador da seleção brasileira, com a treinadora dela, porque acho difícil. E aí o cara chega na musculação e vai pedir um treino. O que é que vocês recomendam? Primeiro, o cara é capaz ou você acha que não é o ideal? Cara, eu posso falar diretamente por mim. Trabalho na academia, personal trainer, o cara vem me procurar, eu indico, eu sou atleta de triatlon. Eu não manjo nada de performance de treinamento, sobretudo triatlon,
que é uma atividade que é mais complicada do que as outras, assim, quando você junta as 3 modalidades por causa da parte de recuperação. Então eu passo a bola para os caras que têm cursos, que têm formação nessa área. A parte de fortalecimento, beleza, a gente faz, porque também é preciso. Que a gente estava falando, o cara precisa nadar, pedalar, correr, mas ele precisa trabalhar força. E aí vou acrescentar então para jogar a batata quente, e o cara às vezes ainda vem de uma lesão, ele quer também se recuperar, ele não só quer se preparar, mas chega outro que precisa se recuperar. Aí o professor quer ser o fisioterapeuta dele também. Deve acontecer assim, eu vejo pouco, assim, eu vejo, onde eu trabalho, eu vejo poucas pessoas se metendo nesse meio, porque é realmente complicado, mas eu normalmente passo a bola para Jonathan, Felipe, Coach, Kennedy, a galera que está ligada a isso aí, que tem um know-how maior para estar guiando essas pessoas. Agora, falando do negócio de sim ou não, tem muito atleta que fica chateado, porque assim, a gente tem essa limitação de tempo, de grana, de tudo, para poder fazer o triatlo, e muitas pessoas não querem o não. O aluno não quer o não. Quando o cara chega pro Jonathan e pergunta assim, bicho, eu quero fazer um 70.3, só que o cara começou a fazer triatlo tem 2 meses. Ele acha que você está podando as expectativas dele. Não, eu quero fazer tal. Né? Cara, só que ele quer fazer daqui a 2, 3 meses. Por que você não faz no ano que vem? Passe mais tempo fazendo as provas curtas. As pessoas não querem passar o passo a passo, elas querem ir direto para o Ironman. Porque é a glória, é o suprassumo do negócio. Então, eu vejo que seria mais importante hoje você passar por todas as etapas para ter um aprendizado, para chegar lá com riscos menores de você ter qualquer coisa, assim, seja física, principalmente lesão. Porque o seu corpo não está acostumado ainda a suportar aquela carga de treinamento. E aí as pessoas têm um imediatismo hoje de começar no triatlon direto para as provas maiores. E elas não aceitam o não. E aí o treinador, às vezes mudam de treinador, porque diz, não, o treinador não confiou em mim. Tem treinadores que incentivam isso. Isso é perigoso, acho que esse é o ponto. Isso é perigoso porque é o seguinte, em relação a essa parte do atleta começar do zero para o Ironman, é a mesma coisa quando a primeira vez que você sentou lá na sala, que a gente sentou aqui na sala para a primeira aula que você teve. Não, eu quero ser professor da educação física, foi a primeira aula que eu vou ter. Na primeira aula, o cara já quer sair dali e já quer ser monitor de anatomia, no caso. Na primeira aula. Não passa pelo processo. Existe um processo. E as pessoas têm, eu acho que por essa característica também das pessoas serem muito ansiosas, né? Querem ir logo para a prova principal, a prova maior. E existe um alto nível dessas pessoas, principalmente um alto nível de desistência depois dessa prova. Entendeu? Assim, pontuar 2 coisas. Assim, você perguntou da parte de treino de força para atleta de endurance. Né? No caso do atleta do triatlo, o triatlo a gente costuma dizer que é um esporte complexo para você prescrever, para você acompanhar. Não é fácil você acompanhar um atleta. Imagina você acompanhar 50 atletas. É complicado. É difícil? Para mim é prazeroso. Eu gosto demais disso. Eu dentro da educação física, eu sempre tive esse lado para a preparação esportiva. Então, eu sempre gostei muito disso. Então, hoje, assim, é um problema, sim, a falta vamos dizer, de preparação específica dos profissionais que trabalham com treinamento de força para atletas de endurance, entendeu? Então, vendo que o mercado tem muita gente assim procurando a parte da estética, do emagrecimento e tal, faltou um pouco, pelo público ser menor, acho que faltou um pouco. Existem poucas pessoas que trabalham com isso. Que têm capacidade então, para assim, tem uma literatura específica para isso, né? E a maioria dos livros são em inglês. Então, a galera precisa fazer inglês também, precisa aprender a ler inglês, a falar inglês, pelo menos ler. Eu falo pouco, mas eu leio quase tudo. Então, e isso é uma lacuna que ficou no mercado, assim, no mercado daqui de Maceió, daqui da Alagoas. Tem uns caras que trabalham com isso. Eu trabalho com isso também, com a parte de preparação de força para atleta de endurance. Eu tenho uns colegas também das academias que trabalham com isso. Mas a gente vê que falta muito ainda. Só que tem um amigo, um colega nosso de profissão que trabalha
Eu acho que todas as assessorias, pelo menos um atleta de cada assessoria ele tem, que ele dá aula. Entendeu? Então falta um pouco das pessoas procurarem, dos profissionais mesmo procurarem ter essa vivência. No caso, isso aí o cara tem que querer. Né? Ó, eu quero ser treinador e eu quero trabalhar com isso aqui. O leque é muito grande. Eu quero trabalhar só com atleta de natação, eu quero trabalhar só com atleta de ciclismo, eu quero trabalhar com triatleta. Tá lascado isso daí porque vai ficar doido igual os atletas. Mas é muito bacana. Então, assim, existe. Basicamente, a gente sabe, sem força você não faz nada. Né? Mas existe uma resistência do próprio atleta. Exatamente. De endurance, de modo geral, eu vou falar principalmente do atleta de corrida e de triatlon, que é os que eu tenho mais proximidade. O cara que é corredor, o cara quer correr, meu amigo. Se você disser que o cara tem que levantar peso, aí você tem que mostrar para ele que só, se você treinar força, a sua corrida melhora. Quando ele tem essa percepção, ele vai... E natação é a mesma coisa, assim. Natação, principalmente o pessoal que está de prova mais curta. Mas é difícil. E assim, do triatlon é pior por causa do cansaço, cara. O nível de... O triatleta fica um zumbi. Tem um aspecto de cansado. Os caras brincam com o triatleta de longa distância, ele fica com um aspecto de cansado vindo do final de semana. Só que se a programação do treino é bem feita, ele vai ter nos treinos leves um tempo de fazer o seu fortalecimento. E é para ser feito assim, mas muita gente não treina leve. O treino leve é para ser leve. Aí é aquela história, assim, a vaidade de novo. Mas isso aí acontece na musculação, né? Tem um colega meu... Trocar o treino do cara para o de manutenção, de regeneração, o cara fica pé da vida, né? O cara quer ser... Bicho, que a porrada humana eu tenho um colega que treinou comigo, o brasileiro, Ciência do Endurance. Pois vale a pena você ter um papo com esse cara. Esse cara é um dos caras mais inteligentes que eu conheço. Era de outra área. E é daqui também? Daqui em Maceió. Era de outra área, trabalhava no serviço público. E começou é um entusiasta sempre gostou de estudar demais. Ele mesmo se declara nerd. Sempre gostou muito. Ele é muito bom, cara. Muito inteligente. E a gente treinando junto, ele sempre falava isso, cara, não tem treino leve na orla de Maceió. Porque as pessoas, por exemplo, você vai lá, como é o nome do campeão mundial da maratona? Keep Coach. Sei não, você que fala inglês, eu não sei não. Eu tô fora dessa galera. O cara, recordista mundial, os caras treinam, o treino regenerativo dos caras é para 5, 6 minutos por quilômetro de pace, de ritmo. Isso para eles é quase andar. Se for aí comparar com a prova deles, isso, é quase andar. Só que ele corre na prova para 2,50, para 3. Exatamente. E o regenerativo dele é bem alto. As pessoas aqui que correm para 4, 4,30, 5, fazem um regenerativo para 5,30, 5,40. Se você passa, eu mesmo como treinador, eu sofro muito com isso. Então as pessoas têm uma vaidade, assim, de estar correndo muito devagar ali, onde está todo mundo vendo, eles deixam de fazer o treino leve e aí estão sempre com um nível de cansaço maior. Respeitou a periodização. Porque não respeitou o tempo, o tempo de recuperação, a parte ali que deveria estar fazendo aquele treino leve mais o trabalho de reforço muscular. E aí também não estou falando que é só pelo cansaço, tem o tempo também. O cara já demanda ali 2h30 por dia para treinar ciclismo ou corrida e natação, somando as duas coisas, e eu ainda tenho que ter pelo menos ali 45 minutos, 1 hora para treinar força. É complicado, assim, mas que é um mercado ainda que foi menos explorado, sim, trabalho de força para praticantes de endurance é ainda escasso. Assim. E a natação aqui em Maceió? Eu vejo que você tem um monte de gente que você está dando aula, eu não sei se é falando assessorando, se é treinando, não sei qual é o termo que eu uso não, mas eu sei que são vários atletas, em nível escolar, amador, não sei, profissional. Como é que funciona isso aqui? Porque eu vejo você em escola, né? E aí vejo você também treinando a galera do triatlo e outras pessoas. Está atuando como? A gente, na verdade, sofre um problema sério, né? Na realidade de natação hoje aqui é complicado. Porque a gente tem poucas piscinas em Maceió. Poucas são quantas? Piscinas que atendam um grande público. Você tem algumas escolas ainda com piscina e você tem pouquíssimos clubes com piscina, pouquíssimas academias com piscina. Então, o acesso à natação, que já não é um esporte barato, porque não é uma coisa tão acessível, ele se torna ainda menor, né?
Então, assim, quando você tem... A realidade escolar é diferente. Porque você está na escola ali, faz parte da grade, que é como eu trabalho com as crianças na escola. Quando você parte para trabalhar com adulto, com atleta, seja ele amador, seja ele de águas abertas, natação no mar, enfim, você começa a ter um problema, porque você não tem piscina. Né? Conta-se nos dedos aqui da mão que as piscinas você tem para conseguir treinar essa galera. E aí a gente ainda trabalha com um grupo mega heterogêneo, né? Porque você tem o cara que é triatleta, você tem o cara que é nadador de piscina, você tem o cara que é alto rendimento com 15 anos, tem o cara que é com alto rendimento master, você tem o coroa que está só gordinho, que perdeu peso. Doideira. E aí, assim, você tem que dar conta de tudo isso. Porque, como a gente estava falando aqui agora, cada um com seu objetivo, com a sua cabeça ali. Mas hoje a realidade da natação do Maceió é complicada por conta da piscina. Por isso, também, que cresceu tanto essa questão do... A gente mora num lugar privilegiado. A gente tem um mar, né? Uma parte de... Bom para natação. Perfeito. Perfeito. Porque temperatura da água. Temperatura da água, nível, a altura do mar mesmo, o tipo do mar. É um mar que você, até quando está uma maré alta, você nada tranquilamente. Nada tranquilo. Em determinados pontos, obviamente, né? Mais central ali, Ponta Verde, Paz do Saíra. Não então, tem assim, tubarão visível. Não tem tubarão. Visível, por né? enquanto. É, né? É visível. Não, mas, tubarão tem. mas a gente tem uma visível, vantagem, esse cara. visível aí deixou algumas pessoas A gente tem preocupadas uma agora. vantagem aqui. Tem uma vantagem, tu só não o tem banco de tubarão, coral é que já... Esse corais ponto, que a gente tem ali, né? ponto, inclusive, é o que mais motiva as marcas de trazer o evento para cá. Porque Maceió tem esse benefício. E a gente tem o privilégio, por exemplo, de ter essa questão do... E por isso que, já pegando aquela parte da galera que sai um pouco desse ambiente de academia, que é a coisa mais fechada, mais restrita, então houve uma procura muito grande por natação no mar. Já trabalhei com natação no mar, tenho colegas que trabalham hoje com natação no mar, e é uma coisa que a galera procura muito. Mas por quê? Pela questão da liberdade, né? Pela questão de você se sentir mais livre, sem ser daquela coisa ali de academia, fechado e tal. Então, assim, a natação hoje ela cresceu muito, e eu acho que é uma das poucas cidades, capitais, eu acho, que tem essa coisa da natação no mar tão forte. Assim, O calendário, assim, hoje está meio consolidado. Assim. A gente tem um calendário de provas de águas abertas, a federação em vários tem. locais, não só em Maceió. E a gente tem um outro privilégio. Né? O litoral de Alagoas é sensacional. E a gente é a única cidade do Brasil, ou estado do Brasil, que a gente consegue fazer provas de águas abertas em rio, lagoa e mar. Então, a gente tem tudo nas isso. Três frentes. Então nós temos o calendário da Nas federação. quatro ainda Isso é bem falta a explorado, piscina, né? isso é bem explorado. Hoje a gestão da Federação Alagoana melhorou muito, não é perfeita porque não vai ser, mas melhorou muito. Então a gente tem provas no Rio São Francisco, Penedo, Piranhas. A gente tem prova no mar, obviamente. Foi feita agora há pouco uma prova na Lagoa Mudar o Tempo. Tem provas locais como a Lagoa de Roteiro, é um futuro que a gente pretende levar uma prova para lá. Então, assim, a gente tem esse privilégio. Então, eu não conheço outro estado que tenha essa condição de fazer isso. Então, assim, Acho que só o Rio de Janeiro que tem assim, na capital mesmo tem a prática de natação no mar é muito grande. o que, por outro lado, né, como sempre, tem um ponto negativo. E aí a gente vai voltar a falar dos nossos queridos triatletas, que eles acham que por nós termos esse mar maravilhoso, eles treinam no mar e para eles aquilo é treinamento de natação. Isso durante muito tempo foi uma coisa que eu discutia e batia muito em frente. Hoje eu já relaxei mais porque melhorou muito. As principais assessorias que nós temos, hoje os caras conseguiram ter essa mentalidade, dizer, não, galera, você vai ter que nadar na piscina e você vai ter que nadar. Hoje a gente tem muita assessoria, né? Tem, o Pedro pode falar mais, vejo, pode falar mais aí. eu vejo muito isso, assim, eu vejo a galera, assessoria X, assessoria Y, tal, chama muito minha atenção. Né? Porque, como eu disse, eu fico aqui na parte alta, vocês estão lá na parte baixa, e assim, eu vejo, caramba, isso acontece porque é rentável, em primeiro lugar, é porque é fácil de você ter. Me diz aí, o boom da assessoria. Cara, eu nunca administrei uma E assessoria. a quantidade de assessoria é compatível com a qualidade das assessorias ou é uma relação inversamente proporcional? Tem quantidade, mas nem tanto qualidade. Obviamente que a gente não vai dizer nome aqui, mas vamos falar de uma realidade. Eu acho que o crescimento da assessoria se deu ao crescimento aquilo que a gente falava no começo da discussão, do debate. Quando começou a crescer o esporte e a galera começou a procurar dizendo eu posso fazer, automaticamente as assessorias cresceram. É porque eu lembro que as assessorias elas começaram com corrida. Sim. Não é só corrida. E que tinha um ou outro, assim, eu encontrei hoje um que, se não foi a pioneira, é uma das primeiras, que recentemente, que foi a Prazeres. Ela tem uma assessoria, né? E a Prazer, aquela figura maravilhosa, assim, que eu acho que só tem gente do mundo que gosta da Prazeres, né? Se alguém não gostar da Prazeres, essa pessoa tem um defeito terrível. Não é possível.
E assim, eu lembro da Prazeres, depois de uma ou outra, quando começaram aquelas corridas de 5 quilômetros aqui, Corrida da Lua. Circuito da Lua. Circuito da Lua. Foi o grande. Foi a Viperol, que é uma das primeiras, 3 mais, todas essas assessorias, todas as assessorias, as primeiras com relação à corrida. Corrida é mais difícil. Você conseguir montar, todas as academias tentaram montar clubes de corrida. Nunca deu certo, né? Nunca deu certo, porque o cliente ele não enxerga valor. Primeiro, ele acha que o professor tem que correr do seu lado. Ou achava que tinha que correr do seu lado e tal. As assessorias fazem com que você consiga sair todo o grupo para correr, e aí você tem, dentro dos seus colegas de treinamento, algumas pessoas que correm junto. Mas com relação à qualidade, eu acho que a gente tem muita qualidade hoje em quase todas as assessorias. Né? Na grande maioria. Não vejo problema nenhum. Assim, a maioria delas tem muito. Assim, as pessoas que estão à frente são pessoas muito capacitadas e vem trazendo bons atletas. Assim, a gente melhorou muito o nível de competitividade de nível Nordeste mesmo. Assim, a gente tem um dos melhores triatletas do Nordeste, se não o melhor hoje em dia aqui. E assim, em todas as assessorias a gente tem muitos bons atletas, mas não só bons atletas. A gente vê um trabalho bem feito, assim, sendo desenvolvido. Como eu falei, aquela questão de você tentar, para otimizar o treino, você faz meio que treinos muito parecidos ou iguais. Muito próximos ali. Mas isso é uma coisa que vai acontecer toda a área, porque se você tem uma demanda muito grande e você absorve aquela demanda, você vai ter que fazer uma coisa muitas vezes assim, genérica, a conscientização de cada atleta, de trabalhar dentro da sua zona de treinamento, de buscar ali o melhor, é que eu acho que vai fazer a diferença. Mas, com relação à qualidade das assessorias, sim, a quantidade que ocupa uma faixa ali, né, da Robert Kennedy, da Pajuçara. Mas, sim, se você comparar com outras cidades, assim, no Rio, por exemplo, que eu vejo, Fortaleza também tem. Aracaju. Um monte, cara. Assim, Aracaju é cheio também. A praia inteira. Assim, a gente tem algumas outras assessorias que estão mais isoladas ou que trabalham com uma quantidade menor de atletas, mas a tendência é crescimento, porque tem muita gente ainda querendo e procurando esse tipo de atividade, sobretudo corrida hoje, porque é o esporte mais democrático. Mas eu acho que as pessoas começaram a enxergar um pouco mais de valor em ter uma planilha de treinamento do que antigamente. As pessoas faziam, não preciso não, vou correr, e aí eles montavam grupos grandes de corridas, assim. Não lembro o nome hoje, mas tem alguns grupos que se reuniam para correr, que não eram, nenhum deles era professor. E até esses grupos agora, muitos deles viraram assessorias. Tem grupo aí que era só toda terça e quinta noite. Exato. Aí os caras ali, tem um ali que se formou e fez, agora todo mundo vai fazer planilha, eu vou fazer a planilha de todo mundo. Aí paga a mensalidade do professor e tem muita gente que procura assessoria também. Eu sou treinador de uma assessoria aqui, né, na cidade, e assim, eu já passei por outras assessorias também, eu já tive a minha também. A minha eu tive que fechar em 2020 e eu tentei reabrir de novo, mas o meu sócio faleceu, né, da assessoria, com o Felipe Brandão. Né, e aí eu abandonei mais e fiquei na parte de treinador, e eu fui trabalhar em outra assessoria. E assim, eu vejo que as assessorias em Maceió, elas se profissionalizaram mais, estão muito mais profissionais. Não é à toa que aqui nós temos até duas assessorias que são franquias. Isso é muito bom. Entendeu? O mercado cresceu muito e a qualidade também tem crescido. A gente tem que sempre observar, eu acho que muita gente observa mais a assessoria pela quantidade de alunos, mas a gente tem que observar mais a qualidade do que é feito. Pedro falou uma coisa que é muito importante. O atleta que vem para a assessoria, assim, as assessorias todas têm uma qualidade muito grande de trabalho, né? Tanto no desenvolvimento assim, na parte estrutural, do ponto de apoio, mas também na parte de formar novos atletas. Eu acho trazer a pessoa do zero para uns 5 quilômetros, de uns 5 quilômetros para uma meia, de uma meia para uma maratona. Eu acho que isso é muito importante também. Eu acho que isso vai em tudo, né? Assim, essa questão da quantidade que a gente falou e realmente qualidade. É uma razão, para mim, ainda inversamente proporcional. Não adianta você pegar grande quantidade, porque se você não tiver gente para te ajudar, né? Porque às vezes até o cara quer levar o nome sozinho, cara, tem hora que ele vai ter que dividir com alguém, ou tem uma equipe dele, porque ele não vai conseguir fazer só. Isso acontece demais com as consultorias, nas academias de musculação assim. Eu acho uma falta de respeito, eu acho uma enganação da PEC. Quando o cara diz que eu tenho vários alunos, não sei o quê, bicho, eu não sei como dar conta
Porque, primeiro que a gente tem a quantidade de horas absurda trabalhando. Na musculação, pelo menos, acontece isso, né? Pelo menos 12 horas por dia eu estou trabalhando. E aí, 12 horas por dia, você tem que dormir 8, como o pessoal, esses mesmos caras preconizam que você durma 8, e diz para os seus alunos, você vai dormir bem. Eu disse, rapaz, o dia desse cara tem o dobro de horas que o meu tem. 30 horas. O cara consegue dormir 8 horas. Começa a chorar. Tome água, como assim? Eu disse, meu irmão, eu acho que ali é conto de fadas. A realidade não é essa. Você tem que trazer. E, na realidade, no meu caso, eu teria que tomar mais água, não dá tempo, eu ando com água no carro, mas às vezes dormir mais é meio complicado, pela quantidade de horas que eu trabalho. E uma que eu acho mais importante, se os caras estudassem, tanto quanto eles treinam e mostram para as pessoas treinarem, demandassem essa hora toda para treinamento e dicas, os caras eram gênios. Porque eu digo, qual é a hora que vocês estudam, hein? Porque, cara, eu fico com vergonha. Toda vez que eu leio alguma coisa, ou que eu vou para algum curso de alguém eu fico envergonhado, porque eu descubro que eu não sabia praticamente nada. É absurdo. Então, assim, como é que você vai fazer tudo isso e ter um monte? Cara, é melhor você baixar a bola e dizer assim, ó, vou trabalhar a qualidade, vou determinar uma quantidade X, mas ali eu vou entregar. Vou ter tempo de estudar para aquela frente ali, vou ter tempo de me dedicar, ter tempo para mim, para treinar, dormir o suficiente e seguir. Mas isso eu acho que não é só na área não, viu? Na musculação também acontece isso. Sim, sim. Não, você trouxe semana, esses dias, o Rodrigo, né? E vocês tocaram no assunto da questão da... Ele falou dos princípios, coisa que a gente aprendeu é básico, né? Quem estudou treinamento... Pelo menos com a Amanda a gente quer, né? sabe. E aí, assim, o Rodrigo falou que assim, parece que a galera esqueceu certas coisas. Então, todo mundo agora faz tudo de qualquer jeito para todo mundo. E isso se aplica a várias realidades. Quando a gente quer... É óbvio que em todo canto vai ter o bom e o mau serviço, digamos assim. Mas... hoje em dia, a galera prega uma coisa, um universo muito perfeito, e como você falou, como é que você dá conta, velho? Não é possível você dar conta, não tem como. E o pior, a galera tende a ter uma dificuldade muito grande em baixar a cabeça e dizer, não dá. Então, eu não posso pegar tudo, eu não posso atender essa demanda aqui. É a questão do não do cara, o cara não diz não. Então, assim, uma coisa que eu percebo na galera, que melhorou muito no próprio triatlo, já que eu estava falando sobre isso, foi que a galera agora, peraí, calma, a gente precisa... abrir a coisa. Melhorar a qualidade para poder... Então, cansei de, na borda da piscina, chegar o cara, Pedro Ivo, ótimo nadador, com treino de 3.000 metros. Chegou ali, é Marcos, né? Marcos. Chegou o Marcos, mal bate os braços, 3.000 metros. Eu questionava, mas o cara disse assim, mas está na minha planilha. Então, seu treinador está errado. Eu dei menos de... Oxi, quanto foi que eu dei ali que o cara já chegou em mim na 400 metros, eu acho. 400. Eu fiz não, oxi. O mini sprint, não é não? Não, sim, não, eu, não. Quando eu estava no 15º metro. Ah, tá. Porra. Então, isso, para mim... 400 metros, eu me sinto um recordista mundial. Para mim, que estou na piscina e recebo todo tipo de atleta, isso é uma coisa, na minha opinião, que mais cresceu no triatlo. A qualidade nesse ponto. Então, o cara chegou e falou, Álvaro, eu sou da assessoria X e o cara pediu para eu nadar com você. Ou, Álvaro, eu sou da assessoria X, mas eu queria nadar com você. Porque, velho, não dá para todo mundo fazer a mesma coisa. Não dá. Tudo bem que em outras talvez o ciclismo e o pedal é diferente, nem me meto nisso. No triatlo é muito comum terceirizar a natação. Assim. Exatamente. Mas é uma coisa que no começo era difícil. Porque os caras dizem, não, isso quando a natação não era encarada como o descanso ativo do cara. A pior modalidade, a que eles mais sofrem, a que mais eles sabem fazer. Entende meu trauma? Eu comecei por ela, me ferrei. Não é você que começou, não. Todos começam. Porque às vezes os caras vêm assim... Aí foi uma vez só. Os caras vêm, numa prova longa, 4% da prova. Cara, mas em 4% você pode perder a prova inteira. Tem uma frase muito conhecida no mundo do triatlo que fala que a natação não lhe faz ganhar a prova, mas ela lhe faz perder uma prova. Com certeza faz. A gente tem casos aí de amigos nossos que já tiveram problema na natação, de pânico, de ter que ser resgatado. E aí, acabou sua prova. Então, assim, mas eu pensei... De desidratar com a roupa de borracha. Quando a gente fala sobre crescimento e qualidade, eu penso muito nisso também. Pelo menos aí eu estou trazendo para um lado que é meu, especificamente. Então, hoje a galera chega com outra cabeça. Não, Álvaro, eu treino com fulano, mas eu quero nadar com você. E o meu treinador falou, vai nadar com o Álvaro. Ou com os treinadores que a gente tem na cidade, muito bons. Então, isso, para mim, já é um crescimento em qualidade. Entendeu? E a consciência da galera que está no comando. Porque ele é um treinador. Se eu estou com ele, eu confio no trabalho dele. Eu vou fazer o que ele mandar. Para ele chegar amanhã, hoje eu quero 10 quilos de 100. Ele vai ter que fazer. Ou então ele não vai nadar comigo, porque ele está confiando no meu trabalho. Então, cabe essa galera que está no topo, no comando, dizer, não, cara, procura isso aqui. E antes não tinha. No começo lá, 12, 13, antes do Charles mesmo. Nossa. Galera, vou dizer uma coisa.
infelizmente, a gente tem que todo mundo trabalhar, porque a gente tem que, para se reunir, a gente teve que se organizar, né? Todo mundo tem que trabalhar. Para ter ideia, aqui eu acho que no máximo em 30 minutos está todo mundo trabalhando. Então, para sorte dos sujeitos que a gente ia contar as histórias, vai ficar para outra vez, mas eu vou trazer os caras de novo aqui. Pro azar de quem estava assistindo, estava gostando, não vai ser dessa vez. Mas assim, eu posso garantir que há muitas histórias. Eu ganharia dinheiro, igual esses caras estão vendo aí de fofoca. Ganharia. Mas enfim, eu quero agradecer a presença dos meninos aqui, pedindo para que cada um de vocês, falando para a lente da verdade, como dizia o nosso eterno Clodovil, a de vocês duas é aquilo ali, de vocês dois e a de Jonathan é aquela ali, dizendo primeiro onde vocês estão trabalhando, como as pessoas podem lhe achar, se procurarem, o que é que vocês podem entregar para essas pessoas, porque as pessoas querem saber um pouco sobre isso. E eu quero que todo mundo saiba onde vocês estão, e for necessário aí. E aí dá um recado. Então, vocês dão, o esquema é o seguinte, vocês dão um recado, dizem o que estão fazendo, trabalhando, onde as pessoas podem lhe achar. Pode ser em qualquer lugar, viu? Aqui é liberado. Pelo mais novo primeiro. Começa aí pelo mais novo. Deixa eu só fazer roubar um tempinho, porque eu terminei falando, no começo, quando a gente fez aquela mudada lá, não falou. Eu queria agradecer a você, né? Por esse momento, que é muito legal, obviamente a gente está levando informação para as pessoas, mas agradecer pela minha vida profissional, a você, ao Jonathan e ao Pedro. Tá? Para quem não sabe, eu estudei com o Jonathan na faculdade, foi ele que me levou para a academia para começar como estagiário, onde eu conheci o Pedro, conheci você. 2 dos profissionais que eu mais respeito até hoje, e a gente tem esse contato e se segue e se respeita por isso. Né? Posteriormente, você me indicou para uma escola, né, o Colégio Cristo Rei, onde eu dou aula há 16 anos, e eu só tive esse acesso porque você me levou para lá, e eu sou muito grato a isso, sempre falei isso. Então, mais uma vez, você na minha vida profissional. Depois encontrei com o Pedrinho novamente na outra academia, trabalhamos juntos por 10 anos, e continuamos trabalhando juntos. Vocês trabalharam em 3 academias, na Corpore, na UP. Na UP, exatamente. E na Aquative. Né? E o Jonathan, que a gente, nesse cruzado de caminhos, nos encontramos de novo, ele como meu treinador de corrida, porque eu fui corredor durante um mês. Foi corredor. Eu vi umas aventuras que você ninguém fala, né? A Globo não mostra Não isso. mostra. Mas eu fui corredor. Parecia um boneco de óleo. Não, mas aí o Jonathan depois virou meu atleta, né? E a gente tá junto aí, enfim. Então agradecer a vocês, porque meu pai dizia que gratidão e respeito são 2 coisas que você não pode viver sem. Você sabe que eu sempre gostei demais do seu pai, né? Sabe? Foi o torcedor do esporte que mais respeitava o meu time, era seu pai. Sempre me tratou com... Meu pai dizia que gratidão e respeito você não vive sem. Então, sou muito grato a vocês 3, não é demagogia, isso é verdade. Falei pro João Tom no WhatsApp, falei, vai ser a primeira vez que eu vou ter a oportunidade de falar olhando para vocês isso. E até hoje eu sou muito grato, de verdade, de coração. E vamos lá. Paga 2 fofas. Bom, eu trabalho no Colégio Cristo Rei como... Vai pagar. Ah, sim. Por que não? Eu dou aula no Colégio Cristo Rei, trabalho aí só com alunos específicos do colégio, né? Estou lá há 16 anos, como eu falei, o Ricardo me levou. Trabalhei 10 anos na Aquative, e aí hoje eu trabalho dando aula no SESI, que na verdade a gente é terceirizado na natação, trabalho com o pessoal da DART, mas é na DART SESI, então eu estou lá trabalhando com criança, adulto, todas as idades, todos os objetivos, atletas, não atletas. E trabalho com aulas particulares, hoje muito mais voltado para a natação especificamente. Mas também dou aula de personal. Teu Instagram, diz aí teu Instagram. @AlvaroPimentel Natação, pode seguir lá que vai ter conteúdo legal, obviamente, especificamente sobre a natação, mais especificamente sobre a natação. E aí, Pedrão? Cara, para me encontrar todos os dias, Academia Aquative, de 5 da manhã até a noite, quase sempre lá. E de meio-dia correndo na orla. Sou personal trainer e coordeno a academia já há 15 anos, quase isso. E a gente tem uma parceria com a Santi Treinos, assessoria de triatlon e corrida, que eu sou atleta do Coach Kennedy. E terças e quintas de manhã, às 5 da manhã, a gente está lá em frente do Lopana. E segundas, quartas e sextas a tenda lá está aberta para a corrida. Diz teu Instagram. Pedrivo11. Mas o meu Instagram é pessoal, não uso o Instagram profissionalmente, não. Pedrivo, né? Pedrivo é pra pôr Pedrivo. Pedrivo era, aquele negócio quando você vai colocar Pedrivo já tinha um monte e tal, não sei o que. Tem uma amiga minha que chamava Pedrivo, eu deixei lá. E aí? Gente, primeiro, obrigado, né, pelo convite. Isso para mim é uma honra mesmo estar com vocês. Eu costumo dizer que eu tenho poucos amigos. Eu conheço muita gente, mas tenho poucos amigos. E aqui eu tenho 3 dedos na minha mão. Dá para contar nos dedos da minha mão. Aqui tem 3. Isso não é tão... Calma. Na mão. 5, 10. Eu acho que dos 3 mil amigos, das 3 mil pessoas que eu conheço, eu acho que tenho 10 amigos. E desses 10, eu acho que 5 é que vocês entram ali no top 5, com certeza. Pela história que a gente tem,
por tudo que a gente já conviveu. Quem não sabe, o meu primeiro casamento, né? Tá aqui 2 padrinhos meus do meu primeiro casamento. Aí, sou casado 2 vezes, graças a Deus, sou muito feliz. E eu quero falar para todo mundo que a gente fala muito de futuro, de passado, e a gente fala muito sobre fases de vida. Eu quero dizer que a melhor fase da sua vida que você está vivendo é hoje, é agora. A partir de agora que você vai construir o seu futuro. E você só tem que olhar para trás para ver de onde você veio. Então, nunca se compare com ninguém, nunca compare sua vida com a vida do próximo. E procure sempre, ao abrir seu Instagram, a filtrar coisa boa, coisa que seja construtiva para você e para as pessoas que estão ao seu redor. Tá? Eu sou treinador de triatlon, de ciclismo e corrida. Não entrei na natação aí, porque eu... Né? Mas eu costumo sempre mandar os treinos de natação para os treinadores de natação mesmo. Hoje eu sou treinador de uma equipe da PR Team, que é a vizinha lá da Santri, né, do Pedro Reis. Eu atuo como personal trainer em 2 academias, que é na Top Fitness e na Forma Fit. Vocês podem me encontrar também pelas redes sociais, pelo treinador John Nascimento, treinador _ John Nascimento, ou www.jonatannascimentopersonal.com.br, que é o meu site, tá bom? Estou lá para responder dúvidas que vocês tiverem, até sobre treinamento, sobre material, sobre bike, que o Pedro falou aqui, que não deu tempo da gente falar. Beleza? E é isso aí, galera. Bom, gente, eu só agradeço, né? Assim, eles se apresentaram, você já me conhece, meu nome é Felicidade. Eu sou um cara muito feliz, todo mundo sabe disso, sou um cara sempre pra cima, eu já levei baque pra caramba e todo mundo sabe, é caindo, levantando, meu amigo, porque não tem essa. E uma das razões de eu ser um cara feliz é isso aqui, né? Ter esses amigos, né, que a gente não se vê. Eu sempre ficava olhando as redes sociais de vocês, aí via que vocês estavam se vendo em algum momento lá embaixo, eu não conseguia vê-los porque eu estava aqui em cima. Que Maceió realmente tem esse negócio da cidade alta, cidade baixa. 2 cidades. Pois é, cidade, né? E apesar de ser uma cidade grande, e assim, eu ficava com aquela nostalgia, sabe? Caramba, aquela saudade imensa, assim, queria estar... Eu acho que eu tive a oportunidade de falar alguma vez no direct com o Pedro, disse, rapaz, quando vocês estiverem reunidos, me chamem para tomar uma cerveja, bater um papo, porque, de fato, assim, como o Jonathan disse, assim, a gente não tem tantos amigos, a gente conhece muita gente, né? Eu até acho que tenho muitos, sabe? Assim, porque eu creio que meus amigos não estão sempre perto de mim, mas eu sei que são pessoas que falam bem de mim, que gostam de mim, que torcem por mim e tal, e eu sei que não é diferente aqui com vocês. E eu me orgulho muito assim, de ter realmente alguma participação na vida de vocês de alguma forma. Tenho felicidade de vocês terem participado e somado na minha vida. E de saber que, assim, se em algum momento eu precisar de vocês para alguma coisa, eu sei que vou poder contar. E que vocês são pessoas que, assim, sustentam a minha história. Outro dia eu vi um vídeo aí, eu até compartilhei com as pessoas nas redes sociais, dizendo o seguinte: se em algum momento você se sente injustiçado por algo que alguém fala sobre tua história, recorra à sua própria história, que ela vai lhe defender, né? E eu acho que um dos grandes defensores da tua história são as pessoas com quem você se relacionou e que ainda hoje adorariam estar perto de você e não estão por questões de contexto, do tempo e tal, circunstanciais. Mas assim, e nisso eu me sinto um cara muito feliz, porque eu sei que a minha história, das pessoas que passaram na minha vida, que não estão presentes do dia a dia, mas que gostam de mim, é massa. E eu sempre, quando falo de alguém, eu sei lá embaixo, eu sei que toda vez que eu vou lá embaixo que encontro, é o maior Huawei. A última vez que eu encontrei Pedro Ivo, do nada, a gente se encontrou no shopping, não sei se você lembra, eu estava comprando ingresso, o cara me deu um abraço efusivo por trás. Aquele abraço assim, né? Eu como sou um cara... alto. Não, eu pagando o estacionamento, aí vi ele e a esposa. Aí ele parou, só tinha aquelas duas mãos aqui, apertou, sabe? Aí também eu não Mas sou não um cara... não arrepiou. Não, eu não sou um cara grosseiro. A primeira coisa que eu disse foi o seguinte: não aperta que eu me apego fácil. Aí... Amigo. Amigo, aí eu olhei lá ele. Ou seja, porque assim, eu sei que vem gente boa, cara. E esse espaço que eu tenho aqui hoje é um espaço que me dá essa possibilidade de reencontrar essas pessoas, como foi da última vez com o Amândio e com o Rodrigo. Né? O Amândio é meu formador, cara. O Amândio é um cara... Eu acho que o Amândio não tinha noção do valor que ele tem para mim. Então, assim... isso é muito legal, e isso só é possível porque a gente construiu histórias que se interligam de alguma forma. Então, assim, por isso que eu digo às pessoas, a gente vai voltar em outras oportunidades, que a gente consiga trazer outras pessoas também, porque isso é muito bom,
todo mundo sai ganhando. E o podcast aqui é para trazer para as pessoas informações que são relevantes. Eu posto os cortes no Instagram para o pessoal procurar e todo mundo chega para mim e fala, poxa, aquela informação eu não sabia, aquilo é legal, entendeu? Então, assim, e aí acaba indo assistir o episódio. E se você gostou, apenas se você gostou, aí você pode comentar, você pode compartilhar, você passa a seguir o canal lá, se inscreve no canal, mas apenas se gostou, porque eu sempre reforço, esse canal e esse podcast é para pessoas que acham que é legal estar aqui dentro. Não é para número, a gente não busca número, é uma missão. Aqui eu sei que eu estou passando informações e também estou reencontrando pessoas, a gente está passando vibe, né? E isso é muito bom. Então, que todo mundo, eu espero que todo mundo tenha curtido o nosso episódio. Terça-feira estará no ar, né? No caso, a gente está no dia 11 de maio, né? Pós-dia das Mães, dia 16, a partir de 9 da manhã, 16 de maio estará no ar o episódio para todo mundo assistir e eu espero que vocês curtam, porque para mim foi muito bacana, muito especial e sortudos são vocês que não puderam, né? Que não deu tempo. Eu apontei assim, mas a gente vai conseguir uma outra oportunidade. Eu já lembrei umas 3 coisas aqui. Vamos voltar. Gente, mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês, pelo carinho, pela participação, por assistir. Dá o feedback que eu só posso saber das coisas que vocês pensam, se vocês falarem. No mais, beijos, muita luz e muita paz. Valeu.